estão convidados a cantar essa canção conosco. As palmas. Aqui chegando, Senhor, vimos com fé e louvor, desejo de te exaltar, numa só voz declarar tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, certos de uma decisão que cada dia nos traz, maior desejo, Senhor, de te servir com amor, em unidade partilhar essa certeza comum, em unidade partilhar essa certeza comum. Queremos a te celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Queremos a te celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Maravilhoso Deus, aqui chegando, Senhor, vimos com fé e louvor, desejo de te exaltar, numa só voz declarar tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, tanto amor e gratidão, tanta alegria e paz, certos de uma decisão que cada dia nos traz, maior desejo, Senhor, de te servir com amor, em unidade partilhar essa certeza comum, em unidade partilhar essa certeza comum. Queremos a te celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Queremos a te celebrar, teu nome engrandecer, teu amor nos uniu, teu poder nos transforma, tua graça em abundância tem nos dado. Maravilhoso Deus. Quero te entregar tudo que sou e tenho, pois de nada valerá se não for para a tua glória. Meus dias aqui são poucos comparados à eternidade. Que valor teria a vida não fosse tua vida em mim? Quero te entregar tudo que sou e tenho, pois de nada valerá se não for para a tua glória. Meus dias aqui são poucos
luz à eternidade. Que valor teria a vida se não fosse tua vida em mim? Quero viver pra teu louvor, quero viver pra te adorar, que eu seja lembrado como alguém que te amou de todo o coração. Quero viver em comunhão, quero olhar pro meu irmão, que o meu legado seja a vida no Senhor pra minha geração. Vieste como servo, abrindo mão de toda a glória. Te entregaste numa cruz, atitude que mudou a história. Não há nada que se compare, perfeita prova de amor. Que valor teria o mundo se não fosse tua redenção? Quero viver pra teu louvor, quero viver pra te adorar, que eu seja lembrado como alguém que te amou de todo o coração. Quero viver em comunhão, quero olhar pro meu irmão, que o meu legado seja a vida no Senhor pra minha geração. Que o meu legado seja a vida no Senhor pra minha geração. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Em Boas Mãos, do pastor Abner Fortes. E hoje nós vamos focar no capítulo 6, e o título do capítulo é Bendito é o fruto do teu ventre. E o capítulo começa mostrando para nós que, apesar de nos nossos dias a nossa sociedade desprezar o casamento não tem tanta importância assim nos nossos dias, é muito difícil você fugir do fato de que nas histórias e nos filmes, um final feliz ele quase sempre significa um casamento. E o final feliz do livro de Ruth também termina com um casamento. E a grande questão é que essa grande alegria não está no casamento em si, mas no fruto do casamento, como nós veremos no estudo de hoje. Então o texto no qual nós vamos nos basear é Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 17, que diz ali o seguinte: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então, só para nós contextualizarmos esse texto que acabamos de ler, nós precisamos nos lembrar que o livro de Ruth ele começa com uma grande tragédia, né?
os homens da família, eles quebram a aliança e acabam morrendo. Então, restam apenas as mulheres nessa história. Noemi era uma israelita e Ruth e Orfa, que eram moabitas. E aí acontece que um tempo depois disso, Deus ele inicia um plano de resgate. Belém ele volta a ter alimento e Noemi acaba decidindo voltar para a sua cidade. E nesse processo, Orfa ela decide permanecer em Moabe, mas Ruth decide se comprometer com o Senhor. E ela decide também permanecer com sua sogra, indo para Belém junto com ela. E ali então elas vão encontrar Boaz, e Boaz ele faz tudo o que era necessário para resgatar aquela família. Ele era um parente próximo, né? E então agora faltava apenas concluir esse plano de resgate. E a conclusão desse plano começa com o casamento entre Ruth e Boaz. No verso 13, né, diz ali que Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se a sua mulher. Então, ao se casar com Boaz, Ruth se torna legalmente uma israelita. E então, com isso, nós podemos perceber um percurso percorrido por Ruth. E esse percurso resultou numa transformação pessoal e social na vida dela. E nós podemos perceber isso pelas diferentes palavras hebraicas que são usadas para se referir a Ruth ao longo do livro. Então, no começo, ela é chamada de estrangeira, e depois ela é chamada de serva, depois ela é chamada de moça, e por fim, ela é chamada de mulher ou de esposa. Então, existe uma transição aqui de estrangeira a esposa, de gentia a uma coerdeira das promessas de Deus, de idólatra para uma adoradora do Deus vivo. E esse é o mesmo tipo de transformação que Deus fez em nossas vidas. E é o mesmo tipo de transformação que Deus pode fazer na vida de outras pessoas, por mais improváveis que elas sejam, né? Ruth era uma candidata altamente improvável, né? Uma moabita, uma estrangeira, uma mulher, dentro daquele contexto, alguém improvável, mas Deus a transformou profundamente e a abençoou. Deus fez isso também conosco, e Ele pode fazer isso na vida de outras pessoas. Devemos pregar o Evangelho, sermos bênção, independentemente de quem as pessoas forem e daquilo que nós pensemos sobre elas, porque Deus pode transformar a vida de cada uma delas. E a segunda parte do versículo 13 nos diz que Boaz teve relações sexuais com ela, com Ruth, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Então, mesmo tendo sido casada por 10 anos anteriormente, Ruth não teve filhos. E isso aponta para o fato de que esse filho que agora ela tem é fruto de um milagre de Deus. O próprio texto diz que o Senhor concedeu essa gravidez. Então tudo indica que ela é fruto de uma ação divina, de um milagre de Deus agindo na vida de Ruth. E isso tem implicações na vida dos casados. Deus é quem concede filhos. E se ele deseja nos dar filhos, louvado seja o Senhor por isso. Sejamos então bons pais e criemos os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. Mas se Ele não quiser nos dar filhos, louvado seja Deus também. Então não ter filhos não nos faz menos pessoas, menos humanos por causa disso. Deus está no controle e sabe tudo aquilo que faz em nosso favor. Agora, o texto nos mostra que o nascimento dessa criança, ela indica uma transição da tragédia para uma celebração. Então, no versículo 14, vai dizer ali que as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Então, no capítulo 1, lá no versículo 19, Noemi queria ser chamada de amarga, né? Diante de tanto sofrimento que ela experimentou, ela quis mudar o seu próprio nome. Não mais Noemi, mas agora Mara, né? Chamando-se a si mesmo de amarga. Agora, no entanto, Noemi estava celebrando, né? Ela estava sendo celebrada pelas mulheres, porque Deus não a deixou sem resgatador. Então reparem que o motivo da celebração é o menino.
O menino é o motivo da alegria. Ele é chamado de resgatador aqui no texto. Anteriormente, Boaz é chamado no livro de Ruth como resgatador, mas agora é esse menino que é chamado assim. E esse capítulo então nos chama a atenção para uma realidade importante, né? As pessoas estavam celebrando, mas Noemi continuava sem Quirion, seu marido, e sem seus filhos. Então a alegria daquela celebração não era resultado da eliminação da tragédia, né? Mas era resultado do nascimento desse menino, desse resgatador. E de maneira semelhante, mesmo no meio das tribulações, nós podemos nos alegrar no Senhor, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrem-se no Senhor, é o que diz a palavra de Deus. E aí na sequência o texto bíblico nos mostra por que aquela criança trouxe tanta alegria ali. Isso aconteceu por causa daquilo que ela faria, do seu ministério. Então olha só o que diz os versículos 15 e 16. O texto diz ali o seguinte: o menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Então vejam ali que o menino daria uma nova vida e daria sustento para Noemi. E isso iria acontecer porque Ruth deu o seu filho num ato de amor para que a sua sogra Noemi criasse esse filho como se fosse dela. No versículo 17 é dito ali que Noemi tem um filho, né? Apesar desse filho ser de Ruth, Ruth entrega o seu filho num ato de amor, num ato de generosidade, para que esse filho fosse de Noemi, né? E ela criasse o filho e ela fosse considerado de uma certa forma filho dela. Então veja só o que diz o versículo 17, diz ali o seguinte: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. O nome daquela criança então é Obed. E a palavra Obed significa servo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que um dos usos mais recorrentes diz respeito àqueles que servem outras pessoas, mas essa palavra também é usada para se referir ao Messias. E aqueles que lessem então o livro do profeta Isaías, que descreve o Messias como servo sofredor, e depois lessem o livro de Ruth, talvez elas chegassem à conclusão de que Obed seria uma referência profética ao Messias, o servo sofredor. Então o livro de Ruth aponta para o resgate da miséria causada pelo pecado por meio do filho, né? Não Obed em si, mas Obed apontando para o grande filho, Jesus Cristo, o nosso resgatador. Então por isso a ideia central desse texto aqui, de acordo com o capítulo que nós estamos estudando, é que a dádiva amorosa do filho resgatador transforma a tragédia em uma grande celebração e garante aos resgatados nova vida e sustentação. Vou repetir. A dádiva amorosa do filho resgatador transforma a tragédia em uma grande celebração e garante aos resgatados nova vida e sustentação. Todos nós estávamos mortos diante da tragédia do pecado, assim como Ruth, assim como Noemi, estavam sofrendo por causa da tragédia do pecado na vida da sua família. Mas Deus amorosamente, Ele entrega o seu filho para ser o resgatador, assim como Ruth faz, entregando o seu filho para resgatar Noemi. Jesus, Ele nos resgata por meio da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus é o grande motivo da nossa alegria e celebração, da mesma forma que Obed era o motivo da alegria e da celebração ali no texto do livro de Ruth. Então, diante disso, né, o capítulo deixa para nós algumas aplicações desse texto. A primeira delas é que nós não devemos nos deixar absorver, né, pelas tragédias do presente.
O texto de Ruth nos mostra que Noemi se tornou amarga por causa dos seus sofrimentos. E o sofrimento pode fazer a mesma coisa conosco se nós não tivermos cuidado. Então, assim como Noemi foi resgatada pelo filho Obed, nós também somos resgatados pelo Filho de Deus, Jesus, em quem nós encontramos motivo para alegria e celebração mesmo no meio das tragédias. Então, quando você estiver passando por um sofrimento, por dificuldade, não se deixe consumir por isso. Olhe para Jesus, o seu resgatador, como fonte de alegria, mesmo que você continue passando pelas dificuldades. A sua alegria ou tristeza não dependem das circunstâncias que você está vivendo, mas depende do seu resgatador, de Jesus Cristo. Segunda aplicação, não perca a capacidade de se surpreender com Deus. Então, nem nos melhores planos de Ruth e de Noemi, elas poderiam pensar sequer nos resultados tão maravilhosos como o livro de Ruth mostra para nós na vida delas. Deus certamente as surpreendeu com uma reviravolta tremenda na transformação da vida de Noemi e de Ruth. E da mesma forma nós devemos estar sempre abertos para nos surpreender com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas por meio de Jesus. Deus já tem feito grandes maravilhas. Abra os seus olhos e perceba aquilo que Deus está fazendo na sua vida por meio de Jesus. E abra os seus olhos e perceba aquilo que Deus ainda vai fazer quando Ele consumar todas as suas promessas, quando você estiver com o Senhor. Alegre-se com isso, mesmo no meio das dificuldades. E a terceira aplicação, não fique ansioso por coisa alguma. Deus ele cuida muito bem de Ruth e de Noemi ao longo de todo o livro. E de modo semelhante, Deus cuida de nós e supre as nossas necessidades. Nós não precisamos ficar ansiosos. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, será que Ele também não vai nos dar todas as outras coisas que nós precisamos? Então confie no Senhor e descanse. Que essa mensagem do capítulo 4 de Ruth traga para você esperança, perseverança, tranquilidade daquilo que Deus está fazendo por meio, não de Obed, mas daquele para quem Obed aponta, Jesus Cristo, o Filho, que é o grande resgatador em quem nós podemos ter alegria mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis. Que essa grande verdade possa trazer consolo, conforto, paz, esperança e encorajamento para a sua vida. Que Deus o abençoe grandemente. Fiquem com o Senhor e até a próxima, se Deus assim permitir.